Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e dessa vez vou voltar a falar sobre a parte acadêmica. Dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre escrita acadêmica. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos e de como fazer o seu texto brilhar, assim, né, dentro da pesquisa científica. Mas principalmente entender, né, esses rigores, essas questões que estão atreladas ao mundo acadêmico. Para quem não me conhece, sou a Estir Pedro, né, meu nome é de verdade, né? A Estir é meu nome de internet. Se você quer saber sobre o meu nome, acesse os vídeos. Não está entre os primeiros vídeos, primeirão, assim, mas está no início aqui do canal, tá bem? Não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir também o vídeo, é muito importante, por favor. Então, aproveitando que os meus vídeos sobre pesquisa foram os que mais renderam visualizações até agora, eu resolvi trazer de volta esse paradigma da pesquisa e falar um pouquinho sobre escrita acadêmica, tá bom? Eu já falei sobre vida na pós-graduação, já falei também sobre esses níveis, né, da graduação à pós-graduação, como funciona a pesquisa, e agora eu vou falar sobre construção textual propriamente dita, para a gente ver juntos, tá? Para antes de conversa, eu trouxe esse texto, deixa eu ver como está sendo exibido. Não, pera, eu fiz besteira aqui, pera. Achei. Eu vou mostrar para vocês direitinho. Esse texto eu escrevi junto com a professora Ana Paula Bragalha. Ele é um artigo publicado em revista. Ele foi publicado na revista Contemporânea, se eu não me engano, é uma revista A3. Posso estar confuso ou errado, mas acho que é A3. E eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura de um texto acadêmico de uma maneira geral, para a gente, assim, conhecer melhor. Então, vou sempre trazer exemplos meus, não só para ajudar na divulgação, mas principalmente porque eu não quero assim apontar nada sobre textos de ninguém. Eu prefiro falar sobre os meus textos, né? Aqui eu falei que, como eu estava falando, esse texto é um artigo publicado em periódico científico. Esse artigo ele foi avaliado por pares, tá? Como funciona, né? E depois eu vou explicar melhor em vídeos posteriores. Agora eu quero mostrar para vocês a estrutura, não só de um artigo, mas a estrutura de um texto acadêmico, do que assim é básico ter num texto acadêmico, tá? E porque geralmente eu vejo que muitas pessoas querem escrever bem, elas têm algumas ideias muito boas de pesquisa, mas elas falham assim muito fortemente em trazer um texto adequado em termos científicos, porque existe uma estrutura, tá? E é nesse sentido que eu quero discutir hoje, essa estrutura do texto, tá? Então, assim, eu vou primeiro apresentar para vocês, né? Esse é um artigo, A Disputa pelo Capital de Visibilidade Negra na Publicidade. Esse foi um artigo que eu publiquei em 2021, em conjunto com a minha orientadora de doutorado, a Ana Paula Bragalha, tá? E aí eu já vou aqui abaixar para vocês verem o resumo, tá? Eu vou ler aqui junto com vocês. Até a década de 1980, as pessoas negras eram comumente representadas através de personagens subalternizadas em peças publicitárias. Essas representações estão relacionadas ao passado da escravização de sujeitos negros, o que corroborou para a criação de um regime racializado de representação. Apesar disso, a partir da segunda metade da década de 2010, percebemos a ampliação da participação de negros como protagonistas em anúncios. Levando em consideração esse cenário de mudança, analisamos a repercussão de Um Ano que a Gente Quer, peça da empresa de cosméticos Avon, nas redes sociais de um coletivo vinculado ao movimento negro. Né? Então, assim, eu entendi a repercussão nesse contexto, tá? A partir daí, dialogamos criticamente sobre a visibilidade
como a visibilidade pode ser encarada como um capital importante no jogo da representatividade na contemporaneidade brasileira. Tem um monte de coisa, um monte de palavrinhas, eu sei, mas eu vou focar na estrutura do resumo, porque assim, vamos lá. A gente tem um título e um resumo. Vou reler aqui o título: A disputa pelo capital de visibilidade negra na publicidade. E a gente também tem as palavras-chave. Estou exibindo direitinho as palavras-chave. Que é capital de visibilidade, publicidade, regime racializado de representação e identidade negra. Por que eu vou começar falando não do resumo em si, mas primeiro das palavras-chave? Muitas das vezes as pessoas elas acham que as palavras-chave estão lá só por existirem. Na verdade, as palavras-chave elas são importantes para a indexação do tema que está sendo debatido. Aqui eu falo, logo no início, novamente, vamos ler o título: A disputa pelo capital de visibilidade negra na publicidade. Eu falo do capital de visibilidade, eu falo sobre publicidade, eu falo sobre regime racializado de representação, por isso tem a parte negra, que também está vinculada à identidade negra, que são as palavras-chave que eu escolhi para este artigo, para esta discussão, baseado no título. É muito importante, gente, que título e palavra-chave estejam conectados, tá? Parece besteira, mas é muito importante. Assim, é um nível de importância máximo, porque você está indexando aquele trabalho. E as pessoas que vão, para acharem esse trabalho, elas têm que estar bem indexado, tem que estar bem visibilizado, né? Usando já aqui o termo de visibilidade novamente. Agora vamos de novo para o resumo. Em primeiro lugar, eu apresento uma situação que é: até a década de 1980, as pessoas negras eram comumente representadas através de personagens subalternizadas em peças publicitárias, ou seja, estou debatendo sobre a representação de pessoas negras na publicidade. Essas representações estão relacionadas ao passado da escravização de sujeitos negros, o que corroborou para a criação de um regime racializado de representação, que é a minha hipótese. A partir disso, apesar disso, a partir da segunda metade da década de 2010, percebemos ampliação na participação de negros como protagonistas de anúncios. Aí é o meu problema, tá? É a minha situação problema, né? E que é justamente essa mudança. Levando em consideração esse cenário de mudança, analisamos a repercussão de O Ano que a Gente Quer, que é uma peça publicitária estrelada pela Djamila Ribeiro e pela Isis Virgílio, acho que é isso. Se eu errei seu nome, desculpa. Que é uma peça da Avon, tá? Muito interessante. Ela repercutiu nas redes sociais e eu peguei a forma como um coletivo negro compreendeu essa peça, tá? Foi muito interessante esse estudo, esse trabalho. E, assim, obviamente, hoje eu faria ele de outra maneira, tá? Não faria da mesma forma. Mas foi bem interessante como a gente está lidando com uma situação ali de luta por visibilidade, né? E aqui eu estou apresentando para vocês uma estrutura básica de resumo que contém ali as principais questões. Eu faço uma análise da repercussão, que é o objetivo, né? Eu não apresento necessariamente a metodologia, mas quando eu falo que dialogamos criticamente, eu estou falando que vai ser uma análise crítica, tá? E ali eu já estou indicando para onde vão os resultados da pesquisa quando eu falo como a visibilidade pode ser encarada como um capital importante no jogo da representatividade na contemporaneidade brasileira. Então, assim, eu mostrei para vocês o tema, a hipótese, o problema, a metodologia junto com o objetivo, né? E também alguns dos resultados esperados. A gente tem que apresentar esses pontos, porque é assim que se faz pesquisa científica, ainda mais nas ciências sociais aplicadas, tá? A gente precisa ter essas estruturas muito bem demarcadas no texto, porque é muito comum que a gente cometa ali alguns probleminhas, tá? No que está vinculado ali a problemas estruturais mesmo.
Tá, desculpa se estiver saindo um barulho, porque tem uma pessoa aqui que está com o carro dela e eu não sei se vazou o áudio. Mas continuando, essa é uma estrutura básica, para resumo, que reflete muito a estrutura de qualquer texto acadêmico. Ele precisa ter essa estrutura que vai ser destrinchada principalmente na introdução, né? Como vocês podem ver aqui também, eu botei o abstract em inglês, que geralmente é um item obrigatório. E assim, na introdução eu falo de estudos, de levantamentos que são importantes, para contextualizar ali a situação do que eu estou discutindo, que seria essa publicidade com protagonismo negro, né? Explico também o conceito de regime racializado de representação a partir do Stuart Hall. Como o texto de 2021, vocês podem ver que as citações, ó, estão com tudo letra maiúscula. Isso mudou, tá? Mudou, a regra mudou. Enfim, e aí eu falo sobre o capital de visibilidade, como que está sendo disputado, né, a questão da commodity, da representação de pessoas negras e tudo mais. É que eu falo do ano que a gente quer, que tenha a Djamila Ribeiro, deixa eu ver aqui que está escrito aqui os nomes. Isis Virgília, acertei, Isis, é Isis. Eu falei Iris? Não, acho que eu falei Isis, né? Isis Virgílio. A Djamila Ribeiro, né, que estrelou essa campanha junto com a Isis Virgília, que tem as duas, né? E assim, eu faço uma crítica, e aqui tem a parte do coletivo Pretaria, que é muito importante a gente estar aqui situando, porque isso tudo entra como isso está sendo disputado, enfim. Hoje já tem alguns adendos a mais do que estão nesse artigo, mas assim, você vê, eu tenho uma introdução, eu discuto, apresento ali a discussão, né, teórica, apresento também a análise, que aí você tem o levantamento de dados e de resultados e a análise propriamente dita, a discussão, né, e as conclusões que fecham o artigo. Então, assim, o que eu quis trazer mais com esse artigo seriam essa estrutura básica, que óbvio, a gente tem que ter referências. Aqui tem uma, né, metade, vai metade, uma, duas e meia, três, vai. Três, eu tenho três páginas de referência, porque eu sempre gosto de ter muitas referências. Os meus trabalhos, eles são muito minuciosos nesse sentido de ter um cuidado com o que está sendo debatido, sabe? Cada um funciona de um jeito, eu funciono desse. Mas essa é a estrutura básica. Eu acho que a gente tem que lembrar que tem que ter um objetivo, tem que ter uma metodologia, tem que ter ali, demonstrar os resultados, demonstrar também a importância, que a importância está em entender esse processo, a justificativa está meio suprimida, mas ela existe. Precisa apresentar a hipótese, geralmente eu acho melhor, né? Uma hipótese que você está levantando e um problema muito evidente, porque senão fica complexo, né? Você fica sem saber o que está sendo discutido. Tendo um problema de pesquisa, que é a disputa pelo capital de visibilidade, a partir dessa ideia de que você tem um aumento do protagonismo negro, né, nas publicidades. Por que isso está acontecendo? Né? Que visibilidade é essa que está sendo disputada? Vão surgindo essas questões. Então, assim, aqui eu trouxe um artigo só para ilustrar esse primeiro momento. Vocês vão ver no decorrer dos vídeos que a coisa vai se intensificando dependendo do que está sendo, do tipo de texto, né, do que está sendo debatido. A gente se vê numa próxima, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer questão, elogio, crítica, deixa nos comentários. A gente se vê numa próxima, tá bom? E, obviamente, não deixe de se inscrever no canal. Tchau, gente. Até a próxima.